Tendo como meta o melhor aproveitamento dos projetos de lei, reduzindo os pareceres pela inconstitucionalidade, o deputado estadual Alexandre César, do Partido dos Trabalhadores em Mato Grosso, assumiu a presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação final da Assembleia Legislativa no Estado. E é com o deputado que eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, obrigado pela presença com a gente. Bom dia, João Carlos. Prazer é meu. Eu queria que o senhor esclarecesse para a gente, quando fala em inconstitucionalidade, que situações que às vezes a gente vê uma proposta boa para Mato Grosso, mas que ao ser analisada pela CCJ, ou às vezes chegando até a sanção do governador, acaba sendo vetada. Na verdade, a competência de iniciativa legislativa do parlamento, especialmente o parlamento estadual, hoje é bastante reduzida. A maior parte das questões são de competência ou da União, que tem competência em praticamente todas as esferas, e dos municípios, que atuam sobre as questões locais. Ao Estado, nós dizemos, fica somente uma competência residual. Isso acaba levando com que muitos projetos, por conta dessa limitação da própria Constituição, de iniciativa dos deputados estaduais, acabem esbarrando nessa incompetência em razão do próprio ente federado. Há um outro aspecto que é aquele que diz respeito à iniciativa dos outros poderes, especialmente do Poder Executivo, que naquelas matérias que geram despesa para o próprio Poder Executivo ou que organizam o seu funcionamento, só podem ter por iniciativa uma mensagem do governador do Estado. E muitas vezes o deputado, obviamente que voltado a promover melhorias, aperfeiçoamentos na estrutura do Estado ou mesmo nos serviços prestados à população, acaba por propor mensagens, propor projetos dessa natureza, o que leva à sua inconstitucionalidade. Você está como exemplo aí uma dessas emendas, por exemplo, uma dessas propostas. O deputado estadual Manuel Pinheiro, do Partido da República, propôs naquela proposta do novo Plano MT Saúde que o Estado garanta parte dos recursos do plano e fique só na mão dos servidores. É uma proposta que ajuda o plano, que tem interesse do conjunto do funcionalismo público, mas ele, enquanto parlamentar, fosse o senhor ou outros deputados, não poderiam apresentar. Teria que ser uma iniciativa do governador, uma proposta dessa. É desse tipo de questão que vocês analisam e acabam dando parecer contrário, é isso? Exatamente. A matéria está na Comissão de Constituição e Justiça, deve se manifestar sobre ela amanhã, na reunião ordinária da comissão, durante o período da tarde. Mas, e obviamente, nesse momento é que nós vamos aferir ou não a constitucionalidade dessa matéria, mas é exatamente isso. Você não pode gerar despesa para um outro poder que não tenha uma previsão anterior, que não tenha no orçamento daquele ano as fontes de recursos, porque isso, obviamente, que viola tanto a separação entre os poderes quanto a responsabilidade fiscal. Então, a Comissão de Constituição e Justiça se dedica a avaliar essas matérias. E o nosso propósito é tentar fazer ajustes nos projetos, para que, através de emendas da própria comissão, de substitutivos integrais, que permitam suprimir esse tipo de matéria inconstitucional. Isso pode, inclusive, aumentar o diálogo aí da CCJ junto com a assessoria jurídica dos deputados, para que a hora que esses projetos cheguem a vocês, já chegue já mais formatado juridicamente? Exatamente. Esse é um outro propósito nosso, buscar com que tenhamos uma ação conjunta das comissões, especialmente da CCJ, com as assessorias parlamentares, inclusive ofertando cursos que permitam orientar este tipo de atividade e, com isso, aumentar a produtividade. Acho que o objetivo de todo deputado ao apresentar um projeto de lei é de buscar o melhor para a população, o melhor para o nosso Estado. Mas, infelizmente, ele às vezes esbarra nesses limites que a própria Constituição impõe. Dias atrás, o presidente da Assembleia, Romualdo Júnior, também deu garantias a uma reivindicação dos servidores do DETRAN, que é aquele projeto que foi aprovado reestruturando administrativamente o órgão, fosse mantido conforme a votação em plenário e não com umas emendas de lideranças partidárias que acabaram sendo acrescidas nesse projeto. A CCJ pode fazer algum trabalho de fiscalização nesse sentido para o que vocês votarem em plenário, de fato, seja publicado no Diário Oficial ou seja encaminhado para a sanção do governador, sem mudanças, deputados? É o papel da Comissão de Constituição e Justiça, ao final da tramitação do projeto, depois das duas votações em plenário, fazer a redação final. Por isso ela é Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ela faz uma sistematização das matérias todas que foram aprovadas em plenário, inclusive as emendas, que só podem integrar o texto da lei se aprovadas também pelo conjunto dos deputados. O nosso sistema não permite votações terminativas, como acontece na Câmara dos Deputados, onde as comissões podem concluir o processo de votação
sem levar a matéria ao plenário. Todas as matérias devem ser votadas em plenário. E depois desse processo, cabe à comissão fazer a redação final do projeto. E essa redação final deve conter e sistematizar tudo aquilo que for aprovado. Então, também é papel da comissão avaliar essas questões. Agora, muitas vezes, no processo legislativo, nós temos emendas que acabam passando, vamos dizer assim, desapercebidas pelo conjunto dos deputados, porque são muitos temas, às vezes a matéria é muito extensa, a emenda é apresentada, não é fruto de nenhuma polêmica e acaba integrando o projeto. E quando se verifica na publicação, a emenda constou do projeto, porque foi aprovada efetivamente, surpreendendo algumas das partes. Também é nosso propósito fazer com que esses debates, e isso a gente já conseguiu avançar no último período, sejam mais públicos, inclusive com a divulgação de cada uma dessas emendas. Nós acreditamos que durante a própria tramitação, o próprio sistema da casa, que tem acesso público, que tem acesso por toda a população, já conste as emendas que foram apresentadas, os pareceres que foram ofertados sobre essas emendas, aquelas que foram acatadas e aquelas que foram rejeitadas, para que não haja nenhum tipo, vamos dizer assim, de surpresa ao final do processo de votação. Deputado, rapidamente, esse encontro estadual do PT realizado sábado aqui na MM, definiu as pré-candidaturas de Lúcio Cabral ao governo e de Vicente Vollo ao Senado, ou deixou uma questão dúbia aí que o partido pode abrir mão desses nomes para apoiar um outro candidato? Vou dar um exemplo aqui, Blairo Maggi do PR, para garantir a reeleição da presidente Dilma. E por que o senhor não quer disputar a reeleição de deputado estadual? O encontro estadual do PT é uma exigência do nosso estatuto. Nós acreditamos que é preciso ter um processo transparente no interior do partido na definição das suas candidaturas. Para que se registre uma candidatura no PT, também se exige um conjunto de assinaturas e de outras medidas que permitam que essa candidatura possa ser submetida à homologação. E foi isso que aconteceu no sábado. As duas candidaturas inscritas para cargos majoritários, que preencheram os requisitos do estatuto, foram homologadas, são pré-candidaturas homologadas para o partido. Candidatura mesmo só teremos na convenção partidária. Por enquanto, são pré-candidaturas que foram homologadas pelo partido e vão para a mesa de negociações com os partidos da base aliada. Nossa prioridade é reeleger a presidenta Dilma e ter um palanque único e exclusivo para ela aqui em Mato Grosso. Por isso, nós vamos apresentar nomes, porque acreditamos que temos nomes que têm condições de disputar esse processo, mas sem impor nada aos partidos da base. Nós queremos fazer um diálogo e aqueles nomes que tenham a concordância dos partidos da base, que garantam uma unidade desses partidos da base, que tenham as melhores condições de disputar e vencer as eleições, é que serão, não tenho dúvida, escolhidos pelo conjunto dos partidos. Por isso, também, para tratar isso de forma transparente, incluiu-se na resolução a competência da Comissão Executiva Estadual para a definição, ao final desse processo, a definição das candidaturas. E é claro, deixando também claro aos partidos aliados e à população que o PT pode sim apoiar candidaturas majoritárias de outros partidos. Foi esse o entendimento construído com os partidos da base aliada. E a sua não reeleição? Na verdade, eu acredito que já cumpri um papel no Poder Legislativo Estadual. Eu já fui candidato durante 5 eleições, desde 2000 que tenho disputado eleições pelo Partido dos Trabalhadores. Hoje, novas lideranças surgem no interior do partido e acho que é preciso dar espaço para essas novas lideranças. Nós tivemos um processo muito duro no interior do PT nos últimos anos. Esse processo, eu creio, foi superado de conflito interno e hoje nós caminhamos na busca de uma nova perspectiva para a legenda. Nesse sentido, acho que tem muito que contribuir, como sempre contribuir, na direção partidária, nas discussões, na formação política, não necessariamente com uma candidatura. Como tenho também outros projetos profissionais e pessoais, por exemplo, acabei de iniciar um curso de doutorado em Direitos Humanos e Meio Ambiente, numa ação conjunta da UFMT, universidade da qual eu sou professor, e a Universidade Federal do Pará. Nós vamos nos dedicar a essas tarefas agora e é claro, continuar militando, continuar atuando neste projeto político, sem necessariamente ter que disputar uma eleição. Obrigado, boa semana. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.